Bem-aventurados os pobres de espírito. O que é preciso entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus é deles. Mateus 5:3. Comentários de Allan Kardec. A incredulidade se divertiu com a máxima bem-aventurados os pobres de espírito, como a respeito de muitas outras coisas, sem a compreender. Por pobres de espírito, Jesus não entendia os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é para eles e não para os orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta opinião de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre a própria pessoa não podem se elevar até Deus. Essa tendência a se acreditar acima de tudo os faz muitas vezes negar o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar a divindade. Ou se eles consentem em admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, isto é, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos que são por si mesmos suficientes para bem governar. Tomando sua inteligência como a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem acreditar sequer na possibilidade de que não compreendem. Quando se pronunciam, seus julgamentos são para eles sem recurso. Se eles recusam admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é porque essa esteja além de sua capacidade, mas porque ao seu orgulho revolta a ideia de uma coisa acima da qual eles não podem se colocar, o que os fará cair do pedestal. Eis porque eles só têm sorrisos de desdém para tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem muito de espírito e ciência para acreditarem nessas coisas, segundo eles, boas para pessoas simples, tomando os que a levam a sério como pobres de espírito. Todavia, digam o que disserem. Lhes será necessário entrar, como todo mundo, nesse mundo invisível que eles ridicularizam. Será lá que seus olhos se abrirão e eles reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aqueles que desconheceram seu poder e aqueles que humildemente se submeteram às suas leis, nem tratá-los de forma igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus afirma que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acredita mais em si do que em Deus. Em qualquer circunstância, ele põe a humildade ao nível das virtudes que aproxima o homem de Deus e o orgulho entre os vícios que dele o afastam. E isso por uma razão muito natural, que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é uma revolta contra ele. Vale mais, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre em espírito, em sentido do mundo e rico de qualidades morais. Aquele que se eleva será rebaixado. Naquele mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo, em verdade, que se vós não vos converterdes, se não vos tornardes crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem quer que se humilhe e se torne como essa criança,
esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, como eu disse, é a mim mesmo que recebe. Mateus 18, 1 a 5. Tem muita coisa para ler, eu vou parar aqui e comentar. Porque senão a gente vai ficar o tempo todo lendo. Não é difícil perceber que a maioria das dificuldades que nós atravessamos vem de dois vetores da nossa personalidade difíceis de modificar. Porque está na cultura, porque está numa espécie de instinto de sobrevivência, porque também é a maneira com que nós conseguimos afirmar uma identidade, afirmar o eu, afirmar a própria pessoa. E esses dois vetores da personalidade, difíceis mesmo de modificar, chamam-se egoísmo de um lado e orgulho do outro. Eles vêm, em geral, disfarçados de várias maneiras, maquiados, como que travestidos de reputação, de honra, de vaidade, travestidos de eu tenho que ser eu mesmo, eu tenho que me afirmar, eu tenho que ter, eu tenho direito. Então eles vêm maquiados de várias maneiras e nós continuamos utilizando como se o fizéssemos com a maior autoridade e valor, quando na realidade escondem subliminarmente às vezes, inconscientemente às vezes, um egoísmo muito grande e pior, um orgulho. Não sei qual dos dois é mais danoso, mas vamos analisar um a um, principalmente o segundo, o orgulho. Mas primeiro, o egoísmo. A palavra egoísmo vem de ego. Ego é eu. Seria uma afirmação excessiva de si mesmo, ao mesmo tempo, um desejo de reter e de ter poder para si. Então isso seria o egoísmo. Somos egoístas como quando nós retemos muito para nós, desprezamos o direito do outro, a vontade do outro, a necessidade do outro. E queremos, em primeiro lugar, estabelecer o nosso domínio, o nosso território sobre coisas e sobre pessoas. E aí, então, nasce o egoísmo. Ele é estruturado desde a infância. A criança, nós, quando reencarnamos e recomeçamos uma jornada, precisamos fortalecer, cuidar, até criar o que é conhecido com o nome de ego. Até a adolescência é importantíssimo que a criança estruture seu ego, mas isso não deve ser confundido com egoísmo, mas sim o outro termo conhecido com o nome de egocentrismo. Nós somos egocêntricos porque medimos as coisas pelos nossos valores, pela nossa personalidade. Então, precisamos ser egocêntricos, precisamos ter essa identidade do ego, mas extrapolamos por fragilidade, por medo, por receio de se perder, por receio de não se afirmar no mundo. Nós ultrapassamos a barreira do egocentrismo para o egoísmo. Isso é extremamente comum. Dificilmente você vai encontrar um adulto jovem entre 18 e 30 anos, dificilmente você vai ter um adulto jovem que não tenha uma ponta grande de egoísmo, que não tenha extrapolado um pouco do egocentrismo, porque ele ou ela precisa se afirmar, precisa conquistar o mundo, precisa se sobrepor às dificuldades e desafios da vida. Mas essas dificuldades e desafios da vida, muitas vezes, são transferidas, projetadas em pessoas. E aí vem o egoísmo de querer ser melhor, superior, acima de outras pessoas. E não simplesmente identificar que todo ser humano tem um inimigo.
você tem um inimigo, não adianta negar. E esse inimigo dorme com você e não é sua mulher. Pode até ser, mas não é. Não é seu marido, às vezes é. Mas o inimigo mora dentro de você, que é um traço da sua personalidade negligenciado. Um traço ou uma característica rejeitada, que é o lado sombrio da própria personalidade. Esse é seu inimigo. É com esse que você deve rivalizar. Esse é o grande rival. Mas você projeta em alguém, principalmente naquelas pessoas que você tem uma pequena diferença ou geralmente que você nota uma inferioridade. Então, é muito difícil você não encontrar um adulto jovem egoísta. E o ruim é quando isso se estende até a maturidade, até a velhice, pessoas extremamente egoístas, porque só identificam o que querem para si. Eu noto em certas pessoas que eu atendo um traço egoísta de afirmar assim: veja de onde vem o egoísmo disfarçado. Dizem para mim: Adenauer, eu não quero ficar só, porque se separaram aos 50 ou mais de idade, eu não quero ficar sozinha. E eu fico me perguntando se isso não tem um traço de egoísmo. Será que não? É claro que todo mundo quer uma companhia, mas será que isso é extremamente necessário à personalidade? Ou é a manutenção de um desejo de poder? Ou é o medo, de fato, de descobrir que não se suporta, que não aguenta a si mesmo, que não sabe conviver consigo mesmo e precisa de alguém para projetar suas necessidades e seu poder? Então, há também, no medo da solidão, um traço de egoísmo. Ele também vem disfarçado de ambição. A ambição desmedida pode ser um traço de egoísmo. Nós precisamos ser ambiciosos. Todo ser humano deve ser ambicioso. Mas ambição para quê? Sobre o quê? Conquistar o quê? Uma ambição que deve nos levar a um outro lugar, não ao de ter, não ao do poder, mas uma ambição de realizar em favor de si, do bem-estar pessoal, realizar em favor do outro, bem-estar do outro, realização em favor da sociedade, bem-estar coletivo. Então essa deve ser uma ambição que nós devemos ter. Mas aquela outra ambição de ter, de reter, e ela ainda vem às vezes disfarçada, egoísmo disfarçado de ambição, ambição disfarçada do seguinte argumento: mas eu preciso deixar alguma coisa para meus filhos. Ora, como assim deixar alguma coisa para os seus filhos? Deixe valores não monetários, deixe alegria, deixe amor, deixe paz, deixe algo que eles nunca percam. Então, esse desejo, essa ambição, esse egoísmo de querer ter para deixar para os filhos, muitas vezes retira deles a capacidade de busca e de realização. Não que a gente não deva ter um patrimônio, porque não é proibido ter, aliás, não é proibido nada, como disse o poeta Caetano Veloso, é proibido proibir. Sim, não é uma questão de proibir ter, é saber ter de tal maneira que aquela quantidade ou aquele objeto que você retém e tem o direito legal de ter, não seja maior do que o ser, não seja maior do que você, não ultrapasse os limites da realização da pessoa, porque a realização não deve ser a conta bancária, o patrimônio, o quanto você tem. Olha aí o que está acontecendo no país, escândalos em cima de escândalos, tudo fruto da ambição egoísta de pessoas, de comunidades, de indivíduos que desejam o poder a qualquer custo, como se os meios sempre devessem justificar os fins, ou os fins devessem justificar os meios, sem uma análise extremamente criteriosa de como conseguir e conquistar as coisas. Então, o egoísmo ele vem disfarçado de muitos argumentos, cuidado com ele. Mas também o contrário é perigoso você pensar assim:
não ser egoísta é ser uma pessoa doadora. Eu vou doar tudo. Nunca devemos esquecer que quem muito dá, muito cobra. Uma pessoa que dá tudo aos outros, é desprendida demais, ela cobra. Se não cobra da pessoa a quem ela dá, cobra de Deus. Porque tem uma expectativa quanto à sua forma de viver, à capacidade de doar. Tudo, absolutamente tudo tem que ter uma medida. Porque se não houver uma medida, nós somos conduzidos pelas polaridades. Somos conduzidos pelo sim ou pelo não. Nós temos que buscar uma medida, mas essa medida não é o meio. Não é somar e dividir por 2. A medida é a sua medida. Uma medida que lhe traga bem-estar para o outro, bem-estar coletivo. Então, essa é a medida. Não é o meio. Não é uma renúncia completa de si mesmo. E nem uma anulação da sua personalidade ou do seu direito. É o encontro, de fato, de algo que satisfaça ao seu bem-estar, ao bem-estar do próximo, ao bem-estar coletivo. Então, cuide para que o contrário do egoísmo não seja também abrigado como se fosse a grande virtude, ser doador de tudo. Eu sou desprendido, pode usar tudo meu, pode fazer tudo que eu não me incomodo. Isso chega um pouco à irresponsabilidade. Nós temos que ter uma medida para as coisas, para os nossos atos, para os nossos pensamentos e sentimentos. Uma medida. Nós não devemos ser conduzidos pelas polaridades, nós devemos educar a força que atravessa o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser. Nós somos seres nascidos para educar a liberdade natural que foi dada pelo Criador. O ser humano é livre, todos somos livres, livres para fazer o que quiser. Nós precisamos educar essa liberdade. Tem gente que tem medo da própria liberdade, não sabe ser livre, fica sempre se escorando em alguém, sempre querendo que alguém decida, né? São pessoas frágeis, vulneráveis demais. Não, nós temos que reconhecer a força interior e educá-la, porque ela é um tsunami, ela é uma avalanche. Ela é aquilo que o Criador nos deu como impulso para a vida. Então, o egoísmo é uma chaga, é um prejuízo muito grande que a gente tem que enxergar. Muita gente tem argumentos incríveis para dizer que não são egoístas. Mas é preciso ir a fundo e identificar, porque ele foi alicerçado na infância, com o nome de formação da personalidade, distanciamento das imagens parentais ou dos pais, mas depois se transformou numa corrente poderosa chamada egoísmo. O outro, o orgulho, que é o fruto da nossa lição de hoje, bem-aventurados os pobres de espírito. É claro que Jesus jamais colocaria que bem-aventurados são os que são pobres em qualquer coisa, desprovidos de inteligência ou até desprovidos de riqueza. Nós vivemos mais de 1 milênio supervalorizando a pobreza. E com isso nós contamos com o guante da religião, que dava aos pobres o reino dos céus em troca da manutenção da sua miserabilidade. Grande conquista. Continuem pobres, continuem frequentando a igreja, o templo, e que eu lhe dou o reino dos céus. Grande presente. E muitos ainda acreditam nisso. E é a pobreza o atestado de propriedade do reino dos céus. Acreditamos nisso e valorizamos demais isso porque temos um grande prazer em ajudar os pobres. Um grande prazer. Olha que prazer, quase que sádico, disfarçado de caridade. Será isso a caridade? Ou seria melhor retirar o indivíduo da pobreza ao invés de contribuir para a sua manutenção? Porque nos agrada ajudar. Que ajuda é essa? Será que é ajuda para o outro
ou eu estou querendo atender a uma necessidade pessoal, ou eu quero atender a mim mesmo, meu anseio de me mostrar ser bom. Será que eu sei o que é ser bom? Não, jamais a gente deveria aceitar, ou não mais aceitar, a palavra pobreza como um valor, qualquer que seja o sentido, um valor que levaria o espírito à evolução. Bem-aventurados os pobres de espírito se refere, como disse Allan Kardec, à humildade. Mas ainda assim é preciso rediscutir o que é humildade, porque a humildade tem sido confundida com omissão. Omissão, eu sou humilde, e se omite com uma simplicidade que permite que o poderoso, o mau, o agressivo, continue predominando. Continue se valendo da omissão dos que se colocam pretensiosamente como humildes, mas são fracos. Mas também não é uma atitude de revanche, de revide, não é uma atitude de agressão que vai nos levar à evolução. Não são essas duas polaridades, de um lado a omissão, do outro a reação desmedida. Novamente nós precisamos encontrar uma medida para a nossa humildade. Uma medida para a nossa humildade. Até que ponto eu devo omitir minhas qualidades? Até que ponto eu devo me submeter ou ser subserviente porque eu tenho que ser humilde? Tem um limite para isso. Tem um lugar, tem uma hora. Mas eu não posso usar isso como justificativa para atender meu desejo de ganhar o reino dos céus. Aliás, o que é o reino dos céus? É por acaso um lugar lá em cima? Se bem que não é lá em cima e embaixo é relativo. É o que esse reino dos céus? Ou ainda temos uma mentalidade arcaica, medieval, não romana, como diziam os intelectuais do passado, uma atitude, um pensamento de achar que reino dos céus é um céu, ou como espíritas achar que o reino dos céus é uma colônia espiritual. No mínimo, todos aqui vão para uma colônia espiritual, no mínimo, como todo mundo nasce numa cidade. Então, desejar ir para uma colônia espiritual é pobreza, tem coisa melhor. No mínimo, você tem aonde ir depois da morte. No mínimo. Pode ter certeza. Até ser amparado por um SUS espiritual, tem. No mínimo. Se não fez um bom plano de saúde, tem um SUS do outro lado, funciona melhor. Não demora, né? Os médicos não ficam enrolando, né? Faltando aos plantões... Oh, desculpe, eu ia criticar os médicos, mas... Não. No mínimo, o reino dos céus, que vocês pensam que é do outro lado, está garantido, não precisa se preocupar, está garantido. O reino dos céus é aqui e agora, é esse momento presente. Nada me alegra mais, nada neste momento me alegra mais do que estar aqui com essas pessoas, falando para vocês e vendo vocês aqui de cima e me colocando abaixo daqueles que estão lá em cima, no mezanino. Nada me alegra mais do que este momento. Nada me alegrava há uma hora atrás do que estar andando 4 quilômetros hoje de manhã, encontrando Patrícia também, que foi fazer a sua ginástica. Nada me alegrava mais do que aquele momento, porque cada momento deve ser único, absolutamente único, e vivido intensamente, prazerosamente. Então, esse é o reino dos céus, é aqui e agora, é este momento. Não é amanhã,
não é amanhã, não é logo depois. Logo depois terá a sua hora de ser vivida. Às vezes, uma discussão com uma pessoa é um reino dos céus. Que bom que eu estou discutindo com alguém, que eu estou argumentando, que eu estou colocando o que penso, o que sinto. Que bom que eu posso fazer isso, e nem por isso sou pior, nem por isso devo me acovardar ou me achar a pior pessoa, porque saí do sério, porque briguei com alguém, porque explodi, porque isso é da vida, isso é parte do momento humano, de qualquer momento humano, mas não como uma apologia ao destempero, mas como uma consideração e compreensão do que se passa na vida de qualquer ser humano. Humildade não é a omissão das suas qualidades. Humildade é uma atitude perante a vida. Não é uma não atitude. Ser humilde é ter atitude. Minhas qualidades estarão a serviço do momento quando elas forem necessárias. Não para declinar títulos. Não para declinar títulos. Não se trata, porque aí será vaidade, quando não necessário, porque às vezes é importante que você decline seus títulos. Você vai fazer um currículo, você vai colocar seus títulos, você vai para uma entrevista e tem que colocar seus títulos. Mas eles são a síntese de um saber, e esse saber que você tem não pode ser desprezado, ele deve ser utilizado sempre que necessário. A omissão deve ser combatida. Se a omissão é humildade, não seja humilde. Se ser humilde é se esquivar de uma atitude para transformar, para mudar para melhor uma situação, não seja humilde. Seja humilde quando você tiver a possibilidade de mudar uma situação. Quantos de nós nos valemos do orgulho, do nome de família, do título para se sobrepor a outra pessoa, valendo-se de um pretenso direito sobre o outro? Quantas vezes nós enviesamos o nosso caráter pelo orgulho? Isso sim é falta de humildade, pelo nosso orgulho. O orgulho, ele aparece travestido de honra. Ninguém jamais vai tirar a minha honra, porque ela não pertence a outra pessoa, não está acessível a outra pessoa. A honra é uma qualidade interna, é um traço do caráter que me leva a considerar que é honra para mim, para Adenauer, atuar de certa forma singular como eu atuo. Isso é minha honra, ninguém me tira. Minha honra não é atingida quando alguém fala mal de mim. Não é. Pode falar. Ah, se eu fosse ligar para o que dizem de mim, sou um homem público. Sou um homem público. Eu vou querer o quê? Que as pessoas me joguem flores o tempo todo? É bom. Mas, de vez em quando, eu recebo umas informações de que falaram mal de mim. Defender-me? Se for necessário, mas eu acho perda de tempo, tanto quanto ficar supervalorizando as qualidades que me atribuem. Vocês já pensaram se eu ligasse para pessoas que ficam me dizendo: Adenauer, você é um sujeito fantástico, maravilhoso. Eu sei. Eu não preciso que as pessoas me digam. Eu sei. E minha filha me diz assim, minha filha mais velha, disse: meu pai, você se acha. Eu digo: minha filha, eu não me acho, eu sou. Eu sei o que eu sou. E pode parecer vaidade, brincadeira, mas eu estou falando algo absolutamente concreto para mim. Eu sei o que sou. A minha humildade me permite identificar em mim minhas qualidades sem não mais precisar que alguém me diga.
porque há pessoas que ainda precisam que alguém diga o que você tem de bom, o que você é capaz. Eu já não preciso mais disso. Não aos 60 anos, porque, como vou fazer agora, dia 3 de abril. Desde os 21 anos de idade, eu aprendi com os espíritos. Eu aprendi. Você tem que identificar quem você é, do que você é capaz. Não vamos ficar te elogiando. Já vi pessoas, veja o que é a falta de humildade, travestida de uma forma peculiar. Pessoas que brigam com outra, porque a outra é incapaz de lhe dizer um elogio. Exigem que determinada pessoa, a sua mulher ou seu marido, lhe elogie. É bom, mas saia desse lugar e se autoelogie, identificando qualidades que você tem, e despreze o desejo seu de que alguém faça isso por você, muito menos quem convive com você, porque se alguém convive com você e não reconhece suas qualidades, é porque você ainda não as pôs em prova, em questão para você. Você é o seu grande rival. Você é o seu grande rival. Eu não preciso que ninguém me diga do que sou capaz. Ouço aqui, ouço ali. Portanto, tampouco vou me preocupar se alguém me diga as minhas inferioridades, também porque eu sei quais são. Mas sei mesmo. E se eu dissesse aqui, não ficava ninguém para me ouvir. Eu sei quais são. Vá viver comigo para você ver como é que vive com um homem que não bebe, não fuma, não gosta de festa, gosta de ficar em casa. Se bem que ontem eu fui ao teatro. Assisti uma boa peça, por sinal, lá no Teatro Castro Alves. Muito boa, Tribos. Excelente peça. Que não... Gosto de ler. Adoro ler, ficar lendo. Gosto de ficar pensando. Falo muito pouco, porque falo demais aqui. Falo muito pouco. Minha esposa, coitada, fala... Eu não sei se é assim com vocês, mas a minha é um negócio impressionante. De vez em quando ela diz, você não está prestando atenção. Eu digo, e eu sou sincero, e digo a ela, quase nunca, mas fale de novo. Como é que convive com um homem assim? Não, é difícil viver com uma pessoa assim. Né? Aérea, assim, meio que no outro mundo, mas eu gosto de ser assim. Então, meus defeitos, eu até gosto de alguns deles, né? Não. É vaidade você querer, ou é falta de humildade você querer que alguém fique lhe elogiando? Identifique quem é você. Se você disser para mim, Adenauer, mas eu não tenho nada que possa ser elogiado, vaidade dizer isso. Tem pessoas que adoram dizer que não são nada, que são um grão de areia, que não valem nada. Adoram. Coitadinhas dessas pessoas. Vaidade pura. É igual à pessoa que tem um complexo de superioridade. Sabe como é que você identifica que uma pessoa tem complexo de superioridade? Primeira característica, timidez. O tímido tem um complexo de superioridade. Por quê? Porque não admite errar, não se expõe para não ser chamado a atenção. Eu não quero falar, eu não quero ir ali. Vaidade pura. Porque não quer se expor, não quer que ninguém critique, não quer mostrar que não sabe. Ora, essa é uma grande virtude. Aprender a falar o que não sabe, o que tem de defeito. Essa é uma grande virtude. E nós nos escondemos. Complexo de superioridade inconsciente travestido de humildade. O tímido tem um complexo. Eu acho que aqui não tem ninguém tímido, né? Se tem um complexo de superioridade. A humildade começa com o reconhecimento do valor pessoal. Olha que isso foi combatido durante séculos. O que eu estou dizendo foi combatido durante séculos. Humildade foi confundida com pobreza, com omissão.
E por isso o domínio das classes poderosas sobre os mais fracos, sobre os mais pobres, mantendo a pobreza. Você quer ver outro equívoco? O rico aqui será pobre na próxima encarnação. Olha que absurdo. Ora, se isso fosse verdade, o pobre seria rico na encarnação seguinte, porque ia trocar de posição. Somos 90% de pobre, 10% de rico. Vamos botar essa faixa aí. Alguém já viu aqui no Brasil ter 90% de rico? Pobre reencarna pobre. Porque gosta da pobreza. Poucos reencarnam ricos, porque a riqueza significa a capacidade e a competência de adquirir bens. Tem gente que se esforça, mas não consegue. Bota um negócio, vai à bancarrota com facilidade. Não tem capacidade. Eu, por exemplo, se botasse um negócio, ia falir, porque eu não sei, eu não sou empresário. Se sou empresário, eu sou empresário de Deus. Meu patrão é Deus. Então, próxima encarnação, vou nascer na classe média de novo. Porque não tenho competência para ser empresário. Acho uma grande qualidade de ser empresário. Acho. Porque emprega muita gente. Empreende. Dinamiza a sociedade. É uma pena que às vezes tenham que utilizar métodos inadequados. A humildade é uma atitude. É equívoco pensar que a próxima encarnação vai lhe trazer algo como um presente de Deus que você não tenha conquistado. Eu ontem fui ao teatro com os amigos, também pagaram a minha, foi muito bom, né? Excelente, adorei. Eu recebi o convite, quando a pessoa me convidou, eu perguntei logo, é 0800, já compramos seu ingresso, então eu vou. Eu adoro receber presente. Sou difícil de presentear, mas adoro receber presente. Por sinal, meu aniversário vem aí, pode me presentear. Eu só aceito dinheiro. Só aceito dinheiro. Não quero camisa, meu guarda-roupa está cheio de camisa. Camisa, calça, sapato. Eu nem uso sapato e recebo sapato de presente. Cinto, gravata, não uso gravata. A pessoa de gravata é a morte. Só aceito dinheiro de presente. Múltiplo de 60. Então a oferta mínima é R$60. Por causa dos meus 60 anos. 60, 120, 180, 240, 300, 6 mil, 60 mil, tudo múltiplo de 60. Então só quero dinheiro dia 3 de abril, está próximo. Pode antecipar se quiser. E pode dar depois. Eu vou dar o número da conta. Aliás, a conta está no site da Fundação. É a conta do Lar dos Idosos. Então, o presente em dinheiro, que porventura seria dirigido para mim, eu quero que vocês deem para o Lar dos Idosos que nós estamos construindo. Por isso que só pode ser em dinheiro. Agora não adianta dar roupa, remédios, é dinheiro. Nós estamos precisando para concluir a construção, que é aqui atrás, depois desse condomínio. Quando puderem, dê uma ida lá para visitar a obra. Nós já estamos batendo a segunda laje. São 2.800 metros quadrados de área construída. São 2 prédios de 4 pavimentos cada um. É um lar de idosos e um centro de reabilitação de sequelados em AVC. Então, adoro receber presente, já sabem. Entre no site da Fundação La Harmonia, deposite e mande por e-mail o recibo de depósito para a gente saber que você não disse às pessoas que deu e não deu. Humildade é atitude. O contrário é o orgulho, que não é uma atitude, é um estado de espírito danoso à consciência, danoso ao espírito, inadequado para as realizações que pretendemos fazer. O orgulho leva à mágoa,
o orgulho leva à inércia, o orgulho leva à paralisia psíquica que atrasa a evolução do espírito. A humildade não. A humildade é uma ação constante em favor, usando as qualidades do espírito em favor de realizações maiores. Quinta-feira eu falei, e vou repetir aqui, porque a gente está sempre repetindo, né? Não tem tanta criatividade o tempo todo, então de vez em quando repete. Uma paciente minha chegou para mim e disse: Adenauer, de vez em quando eu explodo. Eu sou agressiva, muito agressiva. Brigo com meu marido, bato nos meus filhos, brigo com meus empregados. E eu não consigo controlar isso. Já tem muito tempo. Eu rezo, vou para o centro espírita, tomo passe, peço a Deus, peço aos espíritos, mas eu não consigo. Você não deve ser assim, não. Eu disse: sou. Eu sou uma pessoa agressiva. Você, nem me conhece. Pensa que eu sou santo, como tem gente que pensa que eu sou santo, né? Sou. Mas eu já tenho uma utilidade para a minha agressividade. Como é? É simples, criatura. É muito simples. As pessoas perdem muito tempo acumulando saber intelectual, mas não têm sabedoria. Sabedoria não é saber. Sabedoria é o uso do saber de uma forma a trazer crescimento. Tudo que você fizer, você se pergunte: o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu ensino com isso? É sabedoria. É assim que você acumula sabedoria. É se questionando: o que eu estou fazendo? Vou fazer? Fiz? Me acrescenta o quê? Agrega o que a mim? É muito fácil você usar a sua agressividade. Eu, às vezes, disse a ela: acordo com vontade de torcer o pescoço de um. Acordo assim, agitado. Basta uma faíscazinha para pegar fogo. Quem é que suporta, em primeiro lugar? A santa, né? Por isso que tem um dia internacional para ela, né? Para suportar o masculino. E não tem um dia internacional do homem. Tem um dia do orgulho gay. Importante. Mas não tem um dia... Às vezes eu acho que o espírito está vivendo uma fase evolutiva fantástica de poder manifestar sua natureza como bem quer. É assim que eu vejo a homossexualidade, a transexualidade, a intersexualidade como possibilidade de manifestação do espírito que é livre para ser quem ele acha que deve ser, de acordo com o seu coração, com a sua natureza, sem que ninguém precise policiar e determinar o que você deve fazer consigo mesmo. Fecha parênteses. Então, ela é que suporta, em primeiro lugar. Depois, meus pacientes, eu às vezes desconto em um e outro, eles nem notam. Chego azedo, impaciente, com vontade de terminar a sessão, enrolo um pouquinho, né? Mas já aprendi a usar a agressividade. Quando eu noto que está presente, seja por influência espiritual ou não, porque de vez em quando aparece um ou outro que se aproveita da minha instabilidade interna para influenciar-me nessa ou naquela atitude, o que eu considero algo absolutamente natural. Ninguém deve achar que vai ter sempre boas companhias ao seu lado. Às vezes tem geralmente pessoas que nós não gostamos, que não gostam da gente. Então, o que eu faço com a agressividade? Ao notar que ela está presente, que essa adrenalina está se excedendo na corrente sanguínea, já aprendi que devo me lembrar
de projetos esquecidos, de coisas guardadas que eu nunca mais mexi, de atitudes que eu deveria ter tomado há muito tempo, um mês, uma semana, um ano, e nunca mais fiz. Então, vou me ocupar exatamente do que foi esquecido, para usar esse adicional de energia disponível ao espírito. O orgulho impede-nos de dar um passo atrás. O orgulho não só nos impede de pedir desculpas ou perdão a alguém, o pior é que ele nos impede de pensar melhor, de atingir determinadas noures, isto é, determinadas correntes ou esferas de pensamento elevado, de atingir determinados espíritos que podem nos infundir melhores ideias, sermos mais criativos, porque o orgulho bloqueou áreas importantes da nossa criatividade no psiquismo. A humildade não. A humildade é ativa. Veja uma atitude de humildade ativa. Quando percorreu a Via Crucis, Jesus foi agredido, bateram nele, chicotearam. Qual foi a atitude dele? Eu, se apanhasse de alguém, não me omitiria. Faria como ele fez. Ele não se omitiu. Peguem a Bíblia e veja o que ele fez, o que ele disse a quem lhe batia. Olhou para o seu agressor numa atitude de elevação e de reconhecimento da sua condição de espírito elevado. Por que me batestes? Se eu nada lhe fiz, por que você está me batendo? Ele não ficou calado. Ele não agrediu com a mesma arma do seu agressor, mas ele usou a sua honra, a sua humildade ativa, a sua condição de indignação diante de alguém ignorante. Humildade não é ignorância. Ignorância é atraso. Humildade é atitude diante do momento para transformar o momento, para que ele lhe traga bem-estar a você, ao próximo e à sociedade. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, que têm atitude diante da vida, não se limitam, não se escondem da necessidade de viver e gerar uma vida ampla e rica para todos. Muita paz.